22. Vamos ver aqui o que fala a palavra de Deus. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. Senhor, abençoa nesse momento as nossas vidas, onde vamos meditar sobre a Tua palavra. Ó Deus, nós não temos nenhuma pretensão de sermos melhores do que Moisés, melhores do que alguma pessoa, que não estamos aqui para criticar, mas estamos aqui para aprender. Ó Deus, que a Tua palavra nos instrua, nos demonstre aquilo que podemos melhorar, porque nós queremos ser como Jesus. Ajuda-nos, ajuda a Tua igreja, desperta em nós, Pai, os dons, o dom que o Senhor tem colocado em nossas vidas, para que Te sirvamos da maneira mais adequada, de maneira onde a Tua própria igreja seja abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Como nós temos dito desde o princípio, todo dom, ele é escolhido e é dado pelo Espírito, não por nossa vontade. Então aí existe uma crise às vezes, né? E nós vamos hoje ver algumas características de Moisés, para a gente ver se a gente é parecido com Moisés ou não, né? Se a gente é parecido com Moisés. E no final, nós temos uma colocação. Como foi que Moisés tratou do problema de... Deus tratou do problema de Moisés? Porque nós vimos como Jesus tratou do problema de Tomé, nós vimos como Jesus tratou do problema de Marta, como ele fez, o que ele falou, e hoje nós vamos ver algumas características aqui. Então, para isso, eu vou pedir que você volte lá para o Velho Testamento, lá em Êxodo capítulo 4. Êxodo capítulo 4. Nós já lemos que Moisés era uma pessoa instruída, né? Então ele tinha instrução, ele estudou na melhor faculdade do mundo, da melhor universidade do mundo da época dele, né? Ele era instruído na ciência do Egito, então ele tinha conhecimento. E como é que ele fez com esse conhecimento que ele tinha? Então hoje nós vamos ver as características de uma pessoa que às vezes tem muito conhecimento, mas não tem usado esse conhecimento na prática. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém, já viu alguém na igreja que tem muito conhecimento, que estuda bastante, que conhece bastante, que está bem preparado, mas na hora de fazer, aí fala, não é, né? Conhece alguém assim? Então vamos ver Moisés aqui. Moisés capítulo 4, versículo 10. Moisés, olha. Desculpa, irmãos, esse livro não tem na Bíblia, obrigado. Essa foi a gafe do século, hein? Muito bem, Êxodo 4, 10. Olha só o que está escrito aí. Então disse Moisés: Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo. Eu sou pesado de boca e pesado de língua. Então, a primeira característica que nós vemos aqui em Moisés é ele falando não. Primeira característica. Por que ele fala não? Deus está chamando Moisés para uma grande obra, é verdade. Ele não está sendo chamado para fazer pipoca, né? Ele está sendo chamado para levar um povo a se libertar, com mais de 3 milhões de pessoas, contra um país que ele conhece, contra Faraó, e é algo assim sobre-humano a carga que está sendo colocada aqui sobre os ombros de Moisés. Deus está dialogando com Moisés aqui. Está trazendo vamos dizer assim, uma informação de que Moisés deve trabalhar nessa obra. Mas Moisés, em primeiro lugar, ele apresenta várias desculpas. Não aqui, mas ele no texto, eu não vou ler agora, mas você pode ler com calma aí o capítulo 3, 4, e você vai perceber que Moisés ele ia falando, não, eu não posso, eu não vou, eu não quero, eu não consigo, não é possível. Então ele vai perguntando, eu nem sei, se alguém perguntar para mim quem me mandou, o que eu vou falar? Então ele ia fazendo perguntas impeditivas da obra de Deus na vida dele. E aqui a característica número 1 dessas 3 que eu quero colocar hoje, é que Moisés, aqui diante de Deus, está dizendo assim,
eu não estou preparado para falar. E essas pessoas que são muito bem preparadas, às vezes, na igreja, elas dizem assim, eu não posso falar em público, eu não sou capaz, eu tenho muita timidez. Então, fica difícil, vamos dizer assim, você argumentar, né? Porque uma pessoa está dizendo, não posso, é uma característica física minha. Ou seja, como é que eu vou ficar em pé lá na ação, né? Alguém poderia dizer, talvez um cadeirante aí. Ele falou, não, lá na frente não tem como eu ficar em pé, mas isso não é impeditivo. Aí Deus vai responder aqui no versículo 11, quem faz a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, Senhor? Então, Moisés só estava colocando que ele não conseguia falar direito, mas Deus já vai até assim uma situação limite. Ele fala assim, mesmo que você dissesse para mim, Moisés, que você é mudo, surdo, cego, que você é qualquer coisa, eu fiz você e eu vou usar você do jeito que você é, com as suas limitações, com as suas dificuldades. Eu estou chamando você, Moisés, para uma missão. Você não pode me apresentar nenhuma desculpa, por quê? Porque eu fiz você. Aí no versículo 12, ele ainda diz assim, Deus para Moisés, vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, eu serei até com a sua mente, eu vou dizer o que você tem que falar. Mas o Moisés, ele vai no versículo 13 dizer, Senhor, envia por mão aquele a quem tu has de enviar. Então, Moisés está contra-argumentando com Deus. Deus, pede para outra pessoa, já que o senhor vai usar qualquer um, eu sou qualquer um, Moisés está dizendo. Eu não sei falar, então escolhe outro. O senhor escolhe qualquer um, escolhe outro. Não eu. Mas Deus ficou nervoso com ele. Aqui no versículo 14, você vai perceber que a Bíblia diz que se acendeu a ira do Senhor. Aí, olha só que nível de desculpa que Moisés vai dando, que Deus que é misericordioso, é paciente, fica irado. E aí então acontece uma coisa. Deus diz assim, não é Arão levita teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará o seu coração. Então, aí vai ter um diálogo, e Deus diz, então leva o seu irmão. E eu vou traduzir aqui de uma outra forma. Quem foi que disse, Moisés, que você precisa fazer tudo sozinho? Essas pessoas, como Moisés, elas têm uma característica de sentirem-se exauridas. Você já se sentiu sem energia para o trabalho do Senhor? Mas não para fazer, de tanto que você faz? Já se sentiu assim? Então você é parecido com Moisés. Se você é uma pessoa que às vezes diz assim, eu trabalho demais na igreja, eu estou cansado de fazer, eu já fiz muito. Então você é parecido com Moisés. Porque tem gente que trabalha tanto para Deus que ele fica exaurido, fica cansado, exausto. Essas pessoas que geralmente ficam muito cansadas é porque gostam de fazer tudo sozinhas, que acham que toda a responsabilidade está sozinha com ela, como se não existisse igreja. E vocês estão vendo aqui uma pessoa que é parecido assim com Moisés, acha que tem que fazer tudo sozinho, até o dia que percebe que não dá. Mas Moisés, ele era uma pessoa assim. E uma característica de Moisés era o descaso com as necessidades pessoais. Essas pessoas não têm tempo para comer, para dormir, não param nem para ir no banheiro, não param nem para beber água, porque tem tanta coisa que fazer para Deus que não pode parar. Aí percebem que algo não está indo bem, e aí sabe o que essas pessoas fazem? Elas veem que algo não está indo bem com elas, nem com a situação, porque é muita carga, e sabe qual a atitude que essas pessoas tomam? Trabalhar mais ainda, que não está funcionando, então nós temos que fazer, empregar mais força então. Agora eu vou fazer o dobro. Se eu não estava conseguindo com isso, se só dormir não estava, se ficar sem dormir, sem comer não estava adiantando, agora eu vou ficar também sem tomar água, não sei. Então a pessoa vai se entregando cada vez mais, e isso vai provocando uma exaustão cada vez maior, porque a pessoa só enxerga o problema
ela não percebe que Deus está com ela, não para aproveitar a brisa, para aproveitar o momento de oração, ela vai fazendo, e aí essa pessoa vai ficando sem humor, você vai cumprimentar a pessoa, fala bom dia, a pessoa, bom dia por quê? A paz do Senhor, só se for para você. E aí a pessoa perdeu o humor, já não brinca mais. Esse tipo de pessoa não suporta a brincadeira. Você dá um sorriso, a pessoa olha com cara fechada. Você ainda tem tempo para sorrir na situação que eu estou passando? Então, quer dizer, você tem que ficar infeliz também. A pessoa está passando tristeza, você também tem que falar, vamos chorar juntos aqui. Né? É bíblico, mas às vezes a gente pode, né? Enfim, aí essa pessoa vai se afastando. E muitas pessoas na igreja se afastam das outras pessoas e da própria igreja. Você conhece alguém assim? Não é que a pessoa não é crente, mas ela trabalhou tanto que ela se afasta, ela não conversa mais. Então a pessoa vai não cumprimentando, depois vai indo, depois já não vem mais na igreja. Depois você liga, irmão, está tudo bem? Eu não quero visita. Mas não, entendeu? Então aí a pessoa vai ficando antissocial, já perdeu o humor, já perdeu tudo. E aí perde o quê? Perde a alegria de viver, vai sentindo um vazio. E aí a vida dessa pessoa, principalmente a vida cristã, já não tem mais sentido. Ela não encontra prazer em vir à casa do Senhor. Porque tudo que ela vê é defeito. Tudo que ela vê é o que não foi possível fazer. Ela não percebe que nunca tudo vai estar feito mesmo. Então essa pessoa fica assim. E aí ela entra em colapso. E isso acontece com o pastor, isso acontece com o diácono, isso acontece com o membro de igreja, isso acontece com qualquer pessoa que seja parecido com Moisés, que quer fazer tudo sozinho, que não é capaz de parar e dar a mão e olhar tudo bem, como vai, estamos fazendo, né? Porque a vida é um eterno fazer. Nós estamos trabalhando, estamos fazendo juntos, devagar. Igreja não é corrida de 100 metros. Igreja é um caminhar, não é corrida, é um caminhar, é um andar com Jesus, é o andar com os outros, é verificar se está todo mundo vindo junto, não é correr na frente. Tem gente que quer correr na frente e não agrega nada, deixa até o outro triste, fala, olha como está andando rápido, mas não sabe que a pessoa vai entrar em exaustão daqui a pouco. E às vezes numa corrida isso acontece. O líder da corrida, ele cria um compasso de corrida, e algumas pessoas se sentem animadas a correr junto, porque estão em segundo, terceiro lugar. Mas mal sabem elas que elas não vão chegar até o final. Nenhuma dessas que estão competindo pela velocidade. Então, eu gostaria que você fizesse um exame se você não é parecido com Moisés. Você quer fazer tudo sozinho? Você não convida ninguém para te ajudar? Será que é assim? Você se sente incapaz de fazer, tudo é motivo de não fazer, não vai dar, manda outro, eu não posso, eu não consigo. Será que Deus está errado? Será que o Espírito Santo não sabe o que está fazendo? Claro que sabe. Se colocou você com o dom que Ele está te dando, você precisa usar esse dom com sabedoria. Tem gente que pensa assim, quanto mais dons eu tiver, melhor. E eu te digo, quanto menos você tiver, melhor. Porque você vai trabalhar sabendo o que está fazendo, em oração, em dependência de Deus. E eu vou perguntar uma coisa, Moisés conseguiu ou não conseguiu tirar o povo de Israel do Egito? Conseguiu. Um homem. Arão, ele ia lá e tal, mas Moisés que era o líder. Ele conseguiu. Deus chamou Moisés. Vamos para um segundo momento na vida de Moisés? Eu vou pedir que você abra agora a sua Bíblia, vamos pular bastante, tá? Êxodo 17. Eu não vou entrar aqui no detalhe da saída do povo, você conhece, mas em Êxodo 17 nós temos um outro momento, mais especificamente de 10 a 13, tá bom? Então eu vou repetir, é Êxodo 17, de 10 a 13. Aqui nós estamos num momento de guerra, né? O rei Amaleque está guerreando contra os israelitas. Israel já saiu do Egito, já está andando pelo deserto e agora
estão numa guerra. Vamos ver Moisés, olha só, 10-13. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra, a puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de uma banda e outro da outra. Assim ficaram as suas mãos firmes até que se pôs o sol. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Muito bem. Que característica nós encontramos aqui com Moisés? Moisés mais uma vez está sozinho. Mais uma vez está fazendo tudo sozinho. E mais uma vez ele precisa de ajuda. A única coisa que Moisés tinha que fazer era ficar com as mãos levantadas. Mas a Bíblia vai dizer que as mãos de Moisés estavam pesadas e iam abaixando. E quando as mãos dele abaixavam, o que acontecia? O povo começava a perder a batalha lá. Aí Moisés de novo levantava a mão e o povo começava. Então perceberam que o importante era Moisés com a mão levantada. Mas eu pergunto para vocês, veja aí na sua Bíblia, veja se Moisés pediu ajuda para alguém. Por favor, procura. Eu não estou falando que ele foi ajudado. Ele pediu ajuda? Olha lá o Moisés do capítulo 4 fazendo a mesma coisa aqui. Quer fazer tudo sozinho. Levantar a mão é uma coisa fácil, mas ficar com a mão levantada por muito tempo, por horas, isso dói o braço. Então Moisés não pediu ajuda. Ele precisou ir até exaustão. Aí Arão e Ur, vendo o problema, foram lá, pegaram uma pedra. Moisés lá, pegaram uma pedra e falou: Moisés, senta, por favor. Moisés sentou, que primeiro já estava em pé. Já poderia ter pedido uma pedra para alguém, uma cadeira. Isso já, antes de ficar cansado. Se você vai ficar com sede, já pede água. Se você já vai passar, está vendo que vai passar por um problema, pede ajuda. Fala, irmãos, eu não sei fazer isso sozinho, preciso da sua ajuda. E às vezes na igreja a gente vai encontrar alguém chorando pelo corredor, chorando lá na entrada, alguém no banco da igreja não pedindo nada, desesperado, porque não sabe pedir ajuda. E a Bíblia nos ensina que nós podemos ser ajudados. Peça ajuda. Compartilhe o que você precisa. Aí Arão e Ur vão lá, cada um pega um braço, fica então Moisés sentado e Arão e Ur segurando os braços. Pronto, já está resolvido, ele precisou de ajuda. Mas agora Moisés aprendeu, certo? Será que Moisés aprendeu? Vamos para um terceiro momento. Agora vamos para capítulo 18. Veja, depois disso, capítulo 18, versículos 17 e 18. Agora Moisés aprendeu que precisa de ajuda, né? Já aprendeu com Arão e Ur. Agora vamos ver se ele aprendeu. Êxodo 18, 17 e 18. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerás assim tu, como esse povo que está contigo. Porque esse negócio é muito difícil para ti, e tu só não podes fazer. Então Moisés precisou tomar uma bronca do sogro. O que Moisés estava fazendo aqui? Moisés era o primeiro a levantar. Não tomava café, porque café não tomava o desjejum, né? Não comia nada, ia lá, sentava. Vamos lá, faz uma fila aí que eu vou resolver o problema de todo mundo. E Moisés não comia, não ia no banheiro, não tomava água, não fazia nada. Até um dia, isso por muito tempo, um dia o sogro de Moisés chegou lá e falou: o que você está fazendo, Moisés? Não, eu estou trabalhando. Deus me chamou, me mandou ser, estou trabalhando. O que eu poderia estar fazendo? E aí o sogro de Moisés fala assim: Moisés, você pensa que vai aguentar quanto tempo assim? E aqui o sogro tinha um envolvimento também, porque eu acho que Moisés não estava dando muita atenção para a esposa dele.
Eu não vou falar nada, porque a Zípora briga lá com ele depois. Isso não está aqui Mas ele não está dando muita atenção nem para os filhos, isso não marquei aqui, mas é um fato. Nem para os filhos e nem para a esposa. Ele estava cuidando tanto do povo que esqueceu da própria família. Dele ele já tinha esquecido mesmo, mas esqueceu da própria família. Então, irmãos, Moisés ele precisou ser chamado à bronca do sogro. Dizer, não vai dar certo, Moisés. Você está fazendo isso, está errado. Você fica aí de manhã até de noite, ajudando. Olha aqui, ó, eu não estou inventando nada. Está no versículo 14, tá? E todo o povo está de pé diante de ti desde a manhã até a tarde. Quer dizer, você fica o dia inteiro, ainda fica em pé. Uma mania de trabalhar em pé, hein, Moisés? Né? Já quase perdeu a batalha lá e não descansa, Moisés. Você não para. Aonde vai parar a sua saúde assim? E aqui o sogro de Moisés, ele diz assim, você não deve fazer isso, eu vou te dar um conselho. E é interessante que esse conselho, já Deus deu no começo, já Deus sabendo que Moisés precisava de ajuda, ele falou, vamos dar ajuda para esse moço, mas ele não queria ajuda. Qual era o grande problema de Moisés? Vamos pensar juntos aqui. O grande problema de Moisés é que ele tinha vergonha de pedir ajuda. Se é que a gente entendeu aqui. Eu não posso fazer isso sozinho, mas também não vou pedir ajuda para ninguém. E na igreja, nós somos um corpo. Cada um de nós, ninguém precisa ficar exaurido. Algumas pessoas às vezes chegam para mim e falam assim, pastor, como o senhor aguenta? Eu aguento porque eu descanso. Eu aguento porque eu tomo café da manhã, porque eu tomo suco de laranja, porque eu como fruta, porque eu tenho que cuidar, porque senão eu não aguento. Ninguém aguenta. Nem Moisés, nem ninguém. Então você, que é uma pessoa que gosta tudo de fazer sozinho, eu vou dar um conselho. Pare com isso. Na igreja nada se faz sozinho. Na igreja é todo mundo se ajudando. Todo mundo se dando a mão. E não é pecado nem feio dizer assim, hoje eu não posso. Pode ser amanhã. Eu não posso, olha, não estou bem. Tem dias que a gente não está bem. Tem dias que a gente não acorda bem, tem dias que acontece alguma coisa durante o dia que a gente não está bem. E a gente às vezes tem que adiar um dia, lógico, adiar um século, um ano. Mas, olha, eu vou descansar um pouquinho. Você pode me dar um minutinho, eu vou tomar uma água. Posso sentar? Posso sentar? Os irmãos não imaginem que talvez chegar um dia eu vou pregar sentado. Se eu não estiver me sentindo bem, é o pastor sentado aí, ó. É para isso que é pastor? Se não puder, o que eu posso fazer? Então, a gente tem que aprender a pedir ajuda. Qual era o defeito assim de Moisés? Ele sempre achou, era preparado? Era instruído, tinha preparo, mas não era um líder. Então, o líder precisa de ajuda, precisa de pessoas para ajudar. Essa é uma característica que nós precisamos aprender. E eu vou dizer, se você tiver, quando se fala de igreja, se você já fica cansado, então você é uma pessoa como Moisés. Você precisa pedir ajuda, conversar mais. Conversa mais com as pessoas na igreja. E aí, tudo bem? O que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de fazer isso. Puxa, Deus então colocou você no meu caminho, porque você gosta de fazer uma coisa que eu estou precisando de ajuda. E aí, quem gosta de fazer, vai fazer exatamente o que gosta. E aí o corpo de Cristo vai caminhando feliz junto, todos alegres. Como é difícil, por exemplo, para um pastor, às vezes ver a igreja, não é o caso hoje, mas às vezes não aqui, mas a igreja triste, cabisbaixa, as pessoas não podem olhar nos olhos, as pessoas estão exauridas. Tomara que o pastor não me peça nada, porque eu... Mas por que você está entregue assim? Como é que você está gerenciando a sua vida? O que você está fazendo na sua casa que você está colocando a culpa na igreja? O que você está fazendo no seu trabalho que você está colocando a culpa na igreja? Que está cansado? Porque, por exemplo, eu posso trabalhar exaustivamente lá no meu trabalho e depois ir lá, por exemplo, reclamar, eu estou muito cansado na igreja. Não é a igreja. Se eu reclamar da igreja, ela vai falar assim, ela não vai falar esse termo, mas você se mata lá no trabalho depois, né? Não. Vamos fazer o que a gente aguenta. Porque senão vem uma doença, vem uma tristeza, vem uma angústia.
E eu não quero que ninguém abandone a igreja, porque a igreja não é uma câmara de sofrimento. Tem gente que falou da igreja, ele acha que está indo para uma masmorra, né, para ser amarrado e puxado, até gritar. Não, a igreja é um lugar de alegria, de contentamento, de ajuda. Isso é importante que você saiba. E se você está se sentindo muito cansado, sabe um remédio que você tem que fazer? Que eu aprendi? Descansar. É o melhor remédio. Descanse. Vai dormir mais cedo. Se alimenta direito. Respira direito. Até respirar, a pessoa fica cansada porque não está reagindo, não está entrando ar no pulmão. Toma líquido. Ora, lê a palavra. Calma, vai lá no colo do Pai. Senhor, estou cansado, preciso de ajuda. Chora. Vai lá, Deus vai renovar você. Mas não pense que vai fazer tudo sozinho, porque você não vai, nem eu vou. Eu acho interessante o exemplo de Jesus. Já estou terminando, viu, irmãos? O exemplo de Jesus. Jesus não podia ter feito tudo sozinho? Podia. Mas ele escolheu 12 discípulos. Jesus precisava orar? Não. Precisava ele falar com ele mesmo? Sei lá, né? Mas orava. Jesus precisava ir na sinagoga? Não. Mas ia. Jesus precisava dormir? Não, porque mesmo sem dormir e sem comer, ele era Deus, não ia morrer por causa disso, tanto que ficou 40 dias. Mas ele entrava num barquinho, encontrou um travesseiro. Vou dormir. Então, meus irmãos, não tem nada de errado. Jesus, ele foi lá para aquela mulher samaritana, pediu o que para ela? Você tem água? Pediu água. Na cruz ele falou, tenho sede. Então não é pecado ter necessidade, ter ajuda. Deus fez isso conosco. Então na igreja, fique tranquilo, querido, respire aliviado, respire tranquilo na presença de Deus. Senhor, o que o Senhor está pedindo, o Senhor vai me fortalecer, eu vou fazer com tranquilidade, eu vou trabalhar na sua obra sem peso nenhum. Se o Senhor deu força para Sansão arrancar os portões de Gaza, por que eu não posso carregar uma Bíblia, carregar uma cadeira? É o mesmo espírito que estava em Sansão. Pena que Sansão, o testemunho de Sansão que não estava muito certo, né? Nada certo. Mas o espírito estava lá, à disposição dele. Já pensou se Sansão tivesse usado a força que ele tinha para construir alguma coisa boa? Construir relacionamentos corretos? Que exemplo não teria sido para as crianças? Mas ele usou de uma outra forma. E aí, ele foi para Gaza e na volta levou os portões. Aí os filisteus vieram atacá-lo depois lá, 1000 homens, e aí ele sentiu sede. Por quê? Porque não se preparou para a batalha. Ele podia ter falado, pessoal, espera só um pouquinho, vou tomar água e já volto, porque eu sou muito rápido. Não vai ter problema acertar a conta com 500 e depois com 500, não precisa ser 1000 de uma vez. Mas ele quase morre lá, ele se ajoelha, ora, e Deus manda água, senão ele tinha morrido lá no meio do deserto. Ele não estava usando sabedoria, só força. Meus irmãos, a minha palavra é que você não se desespere. Você consegue entender isso? Consegue entender que quando Deus está com uma pessoa não precisa ter desespero? Você pode caminhar junto, cada dia. Deus vai ajudando você hoje, amanhã. Jesus fala, não se preocupe com o mal de amanhã, deixa o dia de amanhã para amanhã. Vamos até hoje à meia-noite, se você for até hoje. Não, você vai com calma, vai comigo, vamos juntos. Na igreja vamos caminhando cada dia. Hoje é quarta-feira. Então, encerre por dentro de você. Fecha o balanço do dia aí, se acalma. Quarta-feira, amanhã quando eu acordar de manhã, o Senhor certamente vai me abençoar, certamente as minhas forças estarão renovadas, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e amanhã eu estarei com Ele outra vez, e vou lutar o dia de amanhã com tudo que eu puder, mas quando eu me cansar, quando eu ficar cansado, quando eu me sentir mal, eu vou parar, eu vou respirar, eu vou orar, eu vou buscar em Deus,
O que eu preciso de novo para continuar essa luta que é a nossa vida? Não traga todo o seu futuro. Quer uma notícia? Você vai morrer. Você quer fazer isso, sofrer por isso agora? Não precisa, né? Se Jesus não voltar antes de você morrer, você vai morrer, certo? Não, você vai ser arrebatado. Mas tem gente que fica preocupada até com o arrebatamento, né? Com que roupa que eu vou estar no dia que Jesus chegar? Então é o cúmulo, né? Tá certo? Vamos com calma. Vamos juntos. Vamos em Cristo. Ele venceu, nós venceremos com Ele. Que Deus abençoe você. Que hoje seja o dia que é o dia que você vai experimentar a presença de Deus hoje. E que amanhã cedo você vai experimentar a presença de Deus outra vez. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor nos faz depender de Ti. Não com uma superdose de Deus em nossas vidas, mas o Senhor nos alimenta, o Senhor dá o pão de cada dia, hoje. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu pão, eu cheguei até aqui hoje, agora. O pão de amanhã o Senhor vai dar. E o pão de sexta-feira, com certeza o Senhor vai dar. E assim na sexta-feira, o Senhor, como fez com o povo de Israel, se tiver que não fazer nada no sábado, o Senhor vai dar o dobro. Porque o Senhor sabe antes das nossas necessidades. E o Senhor supre a cada momento. Senhor, que nós não sejamos negligentes conosco, mas que nós saibamos esperar em Ti, caminharmos juntos. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Vamos cantar mais um hino, uma estrofe pelo menos, né? Que o nosso maestro aqui. Vamos ficar de pé. Vamos cantar aqui um hino bastante, vamos dizer assim, que tem a ver com a mensagem, né? Vamos cantar a primeira estrofe do hino 137. Esse é difícil, hein? Vamos cantar, que tem a ver com a mensagem, por isso que eu vou. Só a primeira estrofe. Deixa eu botar nosso maestro lá. Uma bênção. Bem, vamos lá. Deus enviou Jesus, seu Filho, e seu amor perdão nos dá. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque vivo está, o amanhã enfrento, sim, vivo está. Não temerei, pois eu bem sei que é dele o meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vivo está. Amém. Podeis assentar-vos, que Deus abençoe a vida de cada um.